Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Entra no ar mais uma live, Conhecendo a Palavra com o Pastor Paulino, direto aqui do templo da Igreja Renovar em Cristo. Estamos aqui reunidos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus e que façamos bom proveito desse tempo, dessa oportunidade e que nós tenhamos um momento totalmente dedicado e reservado a partir de agora ao estudo das Escrituras Sagradas. Irmãos, eu convido vocês para que separem o material, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, tenha em mãos a sua Bíblia e lembrando que a sua participação é sempre muito importante. Então, desde já, deixa o teu comentário abaixo, compartilha o link com as pessoas que você conhece e, olha, principalmente, envie no grupo do seu PG. Convida todas as pessoas, os membros do seu PG, para que assistam e se engajem nesta transmissão. Vamos estudar juntos, vamos crescer juntos em conhecimento acerca da palavra do nosso Senhor. Como foi o seu dia? Como foi a sua segunda-feira? Que bom que você está aqui e que possamos agora também deixar tudo lá fora para termos total concentração nesse momento e nessa oportunidade. Cristo coloca em nossas mãos essa ferramenta que é a internet para que nós façamos sim bom proveito, bom uso e tenhamos responsabilidade com a sua palavra, cumprindo a nossa missão. Irmãos, vamos fazer uma oração, entregar esse momento nas mãos do Senhor Jesus. Convido vocês para que estejamos em oração a partir de agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por mais um momento em que estamos reunidos para aprender acerca da Tua Palavra, Pai. Então, usa, Pai, a cada um de nós para que sejamos, Pai, os canais, os meios pelos quais Tu ministra, que sejamos, Pai, ferramentas em Tuas mãos para cumprir a Tua obra, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado por esse momento e que essa ferramenta que temos, Pai, que é a internet, que saibamos e tenhamos o discernimento necessário para fazer o bom uso dela, Pai. Tu conhece a necessidade de cada coração que nos acompanha, que nos assiste agora. Então, pedimos, Pai, em Teu nome para que ministre a cada coração e que a Tua palavra fale com cada um que nesse momento nos acompanha. Entrega em Tuas mãos também, Senhor, a vida do pastor Paulino, que vai ministrar e conduzir o estudo nessa noite. Assim oramos, Senhor Jesus, e em Teu nome te agradecemos. Amém. Iniciamos então, irmãos, o nosso estudo desta segunda-feira. Concentração total a partir de agora. Pastor Paulino, paz do Senhor. Tudo bom, meu amado? Tudo Como bem, é que tá? pastor? Como é que foi a semana? Tudo certo, graças a Deus. Não tá tão frio, né? Não tá. Isso é maravilhoso. Te confesso que eu não me acostumo com as baixas temperaturas. Não me acostumo. Eu também não sou muito fã do frio, né? Apesar de que faz muitas décadas que não vemos frio, né? É frio de fato. Eu me lembro quando eu era menino, não sei precisar bem o ano, quem sabe 65, 66, 1965, 66, por aí 69, em Chapecó deu uma grande nevasca, mas pense numa nevasca, foi coisa para mais de palmo, né? Eu estava na escola e em dado momento a professora mandou nós juntar os materiais e deram uma sopa quente para nós e mandaram nós para casa. E eu me lembro que descendo ali a praça central de Chapecó, né, eu olhava lá para onde hoje não tem mais, quer dizer, existe hoje, mas na época não, era na esquina onde é o Martim Girardi, que é a Comercial Girardi ali hoje, né? Olhando lá de cima da praça, você desce ali, eu acho que é a Pio 12, aquela descida ali, não se enxergava lá embaixo. Era tanta neve, eu me lembro que eu cheguei em casa, tinha neve pelo corpo todo, né? Então deve ter dado aí uns 30, 40 centímetros de neve, né? Aquilo estava tudo branco. E no outro dia estava muito mais ainda. Né? E eu não me lembro qual foi o último ano que deu neve aqui em Chapecó. Eu me lembro que quando vim de Foz do Iguaçu, que eu estive morando lá, 79, 80, eu acho que por aí, eu não me lembro bem quando, deu uma neve assim meio devagarinho, né?
Então, de modo que frio mesmo, não teve assim, né? Mas esse dia andou dando uns grauzinhos abaixo aí, coisa e tal, né? Passamos uma semana com as temperaturas negativas. Quando eu fui lá para Ushuaia, que nós fomos de moto lá, pegamos 12 abaixo de zero. 12 abaixo de zero? Em cima de uma magrela. Que barbaridade. É uma coisa louca, né? Mas, meus amados, graça e paz seja convosco. Estamos aqui mais uma noite, eu, o Anderson, né, os meninos aí da técnica, né? Para nós ministrar a palavra de Deus. E nós estamos aí numa série falando sobre o está consumado. Quando Jesus está prestes a morrer lá na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz: está consumado. E daí nós procurando estudar, pesquisando para ver o que é que Jesus Cristo acabou consumando, tá? Então nós tivemos naquele momento o resgate do ser humano por Jesus, né? O Senhor derrotou a Satanás, o caminho de acesso, né, nosso, através da oração e do clamor, estava aberto porque o véu do templo foi rasgado. O cancelamento do domínio do pecado, isso não quer dizer que não continue existindo pecado, continua, mas o domínio do pecado que dominava o homem, tá? Ele foi derrotado. Jesus Cristo estabeleceu uma geração de paz, ou seja, reatou o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz assim, e Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo. E hoje nós vamos falar, se tivermos tempo, sobre que na cruz o Senhor Jesus pagou a pena, né, da morte, tá, pelo seu sangue a nosso favor. Antes eu quero ler com você livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim, amado, se tu puder acompanhar no celular, se não anota e você lê depois. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, o que nós temos? Nós temos então que a partir do momento que o Adão peca, Eva e Adão pecam, tá? A morte, que é consequência do pecado e é uma rebelião, uma desobediência a Deus, passou a todos os homens. E aí a palavra de Deus fala que assim como todos pecaram, a morte também alcançou a todos os homens. 2 Coríntios, quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, vamos fazer uma leitura, temos que ler bastante, né, passagens bíblicas para nós elucidar. Então veja bem, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, a palavra diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, tá? Julgando nós isto, 2 pontos, vai citar, um morreu por todos, logo todos, o que aconteceu? Morreram. E o 15? E ele quem? Jesus, por todos, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Ou seja, Jesus vem e morre, e quando Jesus vem e morre na cruz, ele acaba morrendo por todos. Agora, Jesus morrendo por aqueles que o aceitam como único e suficiente Senhor e Salvador, nós não somos mais do Senhor do mundo. Nós somos a quem agora? Nós somos de Cristo. Versículo 19. Veja bem, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, quer dizer, não introduzindo, não introjetando os pecados na vida dos homens, tá? Mas perdoando, e nos confiou a mensagem qual? Da reconciliação. E o 21,
Aquele que não conheceu pecado, que é no caso Deus, Deus, o fez. Esse o é Jesus. Ele fez a Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quero deixar claro que Jesus não pecou, jamais se achou pecado no Senhor, mas ele tomou os pecados de toda a humanidade sobre ele. Entenda, pecar deliberadamente é quando alguém decide cometer um pecado. Ou ele erra não intencionalmente, mas ele acaba errando por pensamentos, palavras e obras e atos. É uma condição. Agora, quando é imputado, no caso de Jesus, a palavra imputar, a palavra input no inglês, é conectar, é colocar. E a palavra output, quer dizer, tirar, arrancar, tá? Conectar e desconectar, né? Você que trabalha em rádio, né? Tem a mesa de som lá, tu tem os cabos de entrada e cabo de saída, né? Então tem o input, quando você conecta na mesa e dá volume na mesa de som, o cara liga o microfone e tá o quê? Conectado, né? E quando você tira o cabo, você desconectou, quer dizer, ele está output, né? Está desconectado. Aqui, Deus estava imputando aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Fez quem? Fez Jesus pecado por nós, para que nele quem em Cristo, Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Nós fôssemos feito justiça de Deus. Mas, irmão, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, alguém tinha que assumir o papel do quê? De justiceiro. Alguém tinha que assumir, tá? Não, eu vou tomar o pecado dessa gente sobre mim, vou carregar, vou assumir essa parada e vocês não vão ser mais condenados, porque eu vou levar os pecados. E daí, a sentença de morte que era para vocês, eu tomo, e vocês não tendo mais pecado, vocês são vistos como justos de Deus. Porque sobre isso, pastor Paulino, é importante esclarecer, e esse tópico abordado também, eu quero falar mais sobre ele, para que não haja confusão. Ou seja, Cristo não foi pecador e em nenhum momento pecou. De maneira nenhuma. Os nossos pecados que estiveram sobre ele. Tomou sobre si, levou sobre si os nossos pecados. Mas para que não haja confusão, em nenhum momento Cristo pecou, foi pecador. Até porque se caso isso porventura tivesse acontecido, já não seria mais o sacrifício perfeito? Já não seria. Não, a Bíblia diz que nele não se achou dolo, tá? Dolo nenhum. E nem se achou pecado de palavras na sua boca, nada, tá? Então, quer dizer, para ser o sacrifício perfeito, único, perfeito, cabal, final e aceitado por Deus, ele tinha que ser o quê? Um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem nódula, né? Porque até no Velho Testamento, tem uma coisa interessante, no Velho Testamento, quando ia se oferecer um cordeiro, que era o cordeiro do sacrifício, ele tinha que ser criado separado, tá? E quando ele ia ser oferecido, eles criavam vários cordeiros, tá? O sacerdote é que tomava esse cordeiro e ele fazia um exame minucioso no cordeiro. Que se ele tivesse alguma coisinha no cordeiro, ele já era descartado. E depois de ele ser examinado, ele era lavado, purificado e preparado para que ele fosse oferecido. E aí deixa eu te contar uma história. Eu não sei se você viu falar já de um camarada chamado Demos Shakarian. Não? Não. Não? Ele é fundador da igreja, é a Full Gospel Businessman Fellowship International, que é Igreja de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eu tenho que me lembrar em inglês, que eu me lembro em português, pode uma coisa dessa. E hoje ela se transformou numa igreja no mundo inteiro, que é a Igreja
plena dos homens de negócio, coisa e tal. O Demos Shakarian, ele conta que certa vez eles receberam na casa dele um homem de Deus, tá? Eu acho que ele morava na Romênia, para aquela região lá, não me lembro bem agora. Ou foi nos Estados Unidos, e eles sempre tinham alguns animais preparados para festa, assim, para engorda, para o abate. E daí o pai dele foi lá, olhou um dos animais e pegou um dos animais, tá? E aquele animal, ele tinha um problema na vista, ele tinha furado uma vista. E daí o pai dele foi lá e pegou aquele animal, matou, tirou o couro, preparou tudo. E na hora que foram servir o cordeiro, o ministro lá disse: esse cordeiro não serve para comer. Do modo como vocês fizeram o propósito no coração, não serve para comer. Daí ele disse, o pai dele pediu por quê? Ele foi limpo, foi separado, coisa e tal. Ele disse, mas tu escondeste. Esse animal era um animal que tinha um olho furado. Quer dizer, ele não... Tá? Então, assim, Jesus jamais, em momento algum, ele poderia ter tido um pensamento, sequer uma imaginação, que levasse a algum tipo de pecado. Até porque o inimigo, que é o nosso arqui-inimigo, Satanás, vive nos acusando, ele iria diante de Deus e iria acusar Jesus Cristo. Ele dizia, teu filho cometeu um pecado, rapaz. Como é que você vai agora querer levar ele para a cruz e ele vai querer salvar o mundo se ele tem pecado? Então, quando Jesus diz, está consumado, tá? Jesus está fazendo o quê? Através de seu sangue, ele está nos comprando para o Pai. Olha só o que diz 1 Coríntios 6,20, tá? Fostes comprado por bom preço, pois glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então Jesus, quando está na cruz e verte o seu sangue, o sangue é um valor inimaginável que diante de Deus compra. Tá, mas por que sangue? Sangue de Jesus. Bom, aí nós temos o Velho Testamento, né? Normalmente, todas as coisas no Velho Testamento se purificava com o quê? Com sangue. Muitas alianças eram feitas com sangue. Eu sei que não é do teu tempo, que tu é um menino, inclusive a tua idade, eu poderia ser teu pai e teu avô. Né? Eu tenho filha de 40 e já tenho neto indo para os 22 anos. O quê? 4 anos tua mãe, né? Eu tô com 23. Pensei que era 26, perdão. 26 no corpinho de 18. Aí o que acontece? Não é do teu tempo que eu estava falando, mas no meu tempo, até um pouco para trás, quando se namoravam os pré-adolescentes, né? Iam lá na árvore, no caso eu sou Paulino, a minha esposa é Mari, pegava o canivete e fazia um P, um coraçãozinho e um M. Alguns chegavam a ponto de cortar uma pontinha do dedo e ela também ia encostar, sangue com sangue. Aquilo ali, cara, tem um valor que tu não faz ideia. Aquilo ali como se fosse uma aliança de sangue, cara. De sangue. E diziam que se unia as almas através daquilo ali. Pode ser uma brincadeira, mas no Velho Testamento, o sangue de animais, eles não perdoavam. Mas eles, também não vou dizer que eles referendavam, mas eles acabavam se tornando uma testemunha. Uma testemunha, tá? E relacionado à salvação, eles não podiam perdoar. Mas eu quero seguir aqui se tu tiver pergunta, pode fazer, tá? Enquanto eu procuro aqui. Porque essa questão, de fato, eu não lembrava dessa situação, então não é da minha época de fato, a questão da letra inicial do nome do pacto de sangue no momento ali, então não é do meu tempo. Mas, pastor, outra questão, até gostaria de ter abordado anteriormente, mas para que não passe, já que senti que preciso falar acerca disso,
falamos aqui espiritualmente que contra Jesus nada foi encontrado, nada foi achado e nada poderia também, Sim. mas de fato nada foi. E até mesmo perante a lei dos homens na época, tanto é que lançaram ao povo para que decidisse o que fazer com Jesus, Sim. porque nenhuma acusação Sim. acharam contra Sim. ele. Então, em todos os aspectos, de fato, não havia nada para que Jesus pudesse ser acusado. O próprio homem lá, quando estava julgando ele, disse: eu não vejo nele pecado algum. De tudo que acusaram Jesus, de todas as testemunhas falsas que veio até Jesus, né, o Pilatos lá, o Herodes, não, eu não vejo nele mal algum. A própria mulher do Pilatos, que teve um sonho na noite anterior, ela disse: não levantes tu, isso numa tradução paulinesca, né? Não levantes tu a mão contra esse homem é um justo, porque na noite passada eu sofri muito em sonhos em relação a ele. Tá? Então Jesus não tinha pecado. E outra coisa, hoje o pecado, ele é espiritualmente uma brecha. O homem que peca, independente qual o tipo de pecado, mas vamos tentar entender. Por exemplo, o homem que adultera, cometeu o adultério, ou o jovem que comete uma fornicação, ele dá brecha para que o inimigo entre na sua vida, porque quando se está mantendo relação sexual fora do casamento, tu está fazendo outra aliança. Outra aliança. A Bíblia diz: serão dois numa só carne. Então, quando você é juntado pelos laços do matrimônio, tu tem a questão espiritual e tu tem a questão física. Entende? Você faz uma aliança com Deus e Deus é o testemunho, tá? Você que vai casar agora mais daqui uns dias, que você vai se unir a tua esposa pelos laços do matrimônio. Então tem uma união tanto espiritual quanto carnal. E o camarada que fora do casamento mantém relação sexual com outra ou com outras mulheres, ele acaba fazendo o quê? Aliança. E aí o cara abre uma brecha e demônios acabam entrando nesse casamento, nessa vida, nesse lar, e por isso que tem muitos casais que vivem brigando 10, 20, 30 anos, não resolvem o problema deles. Se Jesus, querido, tivesse um só titiquinho de um pecado, por menor que fosse, Jesus estaria dando brecha para o inimigo entrar e esculhambar com o seu ministério. E até mesmo, pastor Paulino, trazendo isso para o nosso caso, para a questão da vida, do nosso cotidiano, pode o inimigo tornar-nos servos do pecado, encontrando essa brecha, ou seja, fazendo com que nós sejamos escravos de um vício, escravos de um costume, de um hábito que nos afasta de Deus? Pode. Todo vício ele começa com o que você falou, com um hábito. Todo vício começa com um hábito, tá? Todo vício. E nós temos crentes dentro da igreja, de carteirinha, papel passado e tudo, que desceu as águas, etc. Tá? E é dominado por vícios, tá? E deixa brecha diariamente para o inimigo. Nós temos crente de igreja que ainda não conseguiu se libertar do álcool, tá? Quer dizer, uma mudança só acontece na vida do ser humano quando realmente ela se efetiva. Quer dizer, eu hipotético, né? Eu não era crente e eu tinha o vício de tomar, vamos dizer, 3 cervejas por dia. Ou tomar 1 cerveja por dia. Tomava 5 na semana, ou 3 na semana. Tá, eu vim para Jesus, eu não tomo mais as 5 na semana. Eu diminuí para 3. Fim de semana eu tomava uma caixa. Nem sei quanto é que é uma caixa. 10, 12. Eu diminuí para 5, 6. Quer dizer, não mudou nada. Eu ainda continuo bebendo. Quer dizer, eu fumava a carteira de cigarro por dia. Agora eu estou fumando só 5 cigarros por dia. Eu era mulherengo. Toda semana eu pegava uma mulher. Agora eu só pego quando eu recebo meu salário. Quer dizer, não houve mudança, não houve transformação. O camarada continua dominado pelo pecado. E se enganando. E se enganando e sendo enganado pelo inimigo. Ele está deixando brecha.
Tá entendendo? Porque é confortável para o inimigo manter a pessoa nesses moldes. É confortável para o inimigo. O inimigo continua dominando áreas dele. A oração do crente, se é que um camarada desse ora, não chega diante de Deus. Deus conhece, que ele sabe tudo, mas não vai responder, porque é uma oração que não tem poder. Tá? É um camarada que não traz nenhum tipo de malefício para o reino das trevas, porque ele não tem poder espiritual. Também ele não contribui com a igreja. É confortável para ele, que ele pode ter um pouquinho de mundo e pode ter um pouquinho de Jesus. E aí a turma brinca que é o crente Raimundo, um pé com Cristo, um pé no mundo. E o diabo até manda um recadinho para os demônios, diz, não mexe com ele, ele é uma bênção para nós. Tá? Ele tá com o pé aqui no mundão, tá lá na igreja, lá ele não coopera com nada. Quer dizer, na hora que o Cristo dele vier buscar ele, como ele tá cheio de vício e dominado, ele não vai pro céu dos crentes, ele vai vir pro nosso inferno. Então deixa ele de boa lá. E ele continua sendo o quê? Dominado. Não esquenta e nem esfria, fica morno. Exatamente. É o que diz lá no livro do Apocalipse, na última mensagem, né, para a última igreja, que é a igreja do nosso tempo. Por não seres nem frio e nem quente, ser morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E daí, se o crente realmente não conhece o novo nascimento, né? 2 Coríntios 5,17, adoro esse versículo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então pode estar dentro da igreja e está sendo dominado. Na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, baixa autoestima, problema de raiz de amargura. Cristo ainda não nasceu no caráter dessa pessoa, no temperamento dessa pessoa. Porque, pastor, até para que a gente possa dar sequência aqui, mas é algo que nos traz várias reflexões e é um assunto que ele rende muito para que nós possamos ficar falando acerca, mas precisamos andar no conteúdo. Para finalizar esse questionamento, pastor, nós precisamos estar sempre atentos e vigiando sem cessar, como a palavra nos orienta, porque daqui a pouco eu estou acompanhando, mas eu penso, mas eu não tenho problema com bebida, então está tudo certo, mas eu tenho um problema com dinheiro. O inimigo não vai me atacar fazendo com que eu queira consumir bebida sabendo que esse não é o meu problema. Ele vai me atacar lá onde já há um problema, já há uma brecha, que é o meu problema com a questão financeira, que é o dinheiro, a ganância, a soberba, enfim. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes quando se fala em vício, quando se fala em dar a brecha para o inimigo, nós pensamos diretamente no vício, no cigarro, no álcool, em coisas físicas, mas não vigiamos em outros aspectos da nossa vida, que ali o inimigo já pode, porventura, estar agindo e a gente não percebeu. Porque para a gente é um hábito não lidar com aquele quesito, com aquele aspecto, conforme a palavra de Deus nos orienta. E depois, assim, tem alguns vícios visíveis e tem os invisíveis, né? Que seriam, no caso, os velados, tá? Visíveis quando você sabe. Alguém falou e disse que viu o irmão A tomando uma cerveja, tomando um vinho, tomando um porre, ou fumando isso, aquilo. Bom, esses são os visíveis. Mas e os invisíveis? Os velados? Como é que fica? Aquele que só eu sei que eu tenho problema naquela área e eu não consigo me livrar. Quer que eu fale um? Tá preparado? Diga. Pornografia. Pornografia. Pornografia, tá? Eu sei de casos de maridos, de homens de Deus, pastores, que são tremendos na palavra, em cima do púlpito, igrejas abençoadas, e eles têm sério problema de pornografia. Sérios problemas de pornografia. Levantam de madrugada, às escondidas, tá? E vão para o seu notebook, tá? E lá se deixam dominar pelo espírito de pombagira, tá? Por esses demônios nas suas várias modalidades, tá? É um vício, é um vício. É um pecado, é um pecado. É um domínio para a morte, é um domínio para a morte, tá? Que se a pessoa não for liberta, ela vai continuar sendo dominada.
Aí fica a grande pergunta, uma pessoa dessa está preparada para ir morar no céu? Porque se você defende uma condição e você acha que aquilo não tem problema nenhum, você só acha, mas você não pediu para Deus ainda até onde isso é um problema na minha vida, tendo boa intenção, tendo um bom coração, sendo uma pessoa boa e maravilhosa, vai acabar indo para a perdição. É importante falar sobre isso, pastor. É muito importante porque acabou de trazer o exemplo. Daqui a pouco a pessoa ela lê a Bíblia, ela vai no culto, ela é toda organizada e dedicada a uma vida de estudo da palavra. Mas ali ainda há um aspecto que a afasta da vontade de Deus, que a desvia do caminho do Senhor e que de certa forma também está condenando a perdição. É porque assim, ó, se esses vícios, esses domínios da carne, da mente, da alma, do espírito, desejos, raiz de amargura, vivências do passado, não for tratado, não for trabalhado, eu não permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, vai continuar tendo domínio nessas áreas. Mas e aí a pergunta é assim, como que é tratado? O ministério tem que tratar. Através da palavra, através de um ensino, pessoas preparadas, competentes, homens e mulheres espirituais, que vão trabalhar a vida dessas pessoas através de um aconselhamento, tá? Nesta área, para que o quê? O Espírito Santo de Deus trabalha isso na vida das pessoas. Nós temos pessoas dentro da igreja servindo a Deus anos e anos, vamos dizer décadas e décadas, que ainda continua com sentimento de ódio, de rancor, raiz de amargura contra o pai que já morreu, a mãe que já morreu, o irmão, a irmã, tá? Marido que vive com a esposa e tem uma grande raiz de amargura da esposa, a esposa do marido, filhos que dependem do pai e tem um ódio mortal do pai e da mãe. Por que isso? Porque não foi tratado. Não foi estabelecido uma modalidade de ensino, né? Para se chegar até essa pessoa, pelo Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar e vai regenerar isso na vida dessa pessoa. Mas daí, quando acontece a cura, quando eu me venho, porque aquela história, não, quem perdoa esquece. Não, meu irmão. Eu vou continuar lembrando, eu tenho memória. O tratamento do Espírito Santo nessas áreas é quando eu me lembro do mal que me causou e não me dói mais. Aí aconteceu o quê? A cura. Aí eu me lembro, hipoteticamente, eu, você, nós aqui no estúdio, a igreja, você que está nos vendo, você se lembra de alguém que pisou em você, de alguém que te caluniou, de alguém que te causou mal, de alguém de repente até que abusou de você, né? Dos seus sentimentos, ou até físico. Mas quando foi tratado isso, o Espírito Santo te perdoou, o Espírito Santo arrancou aquela dor da tua alma, do teu espírito, aquela raiz de amargura, e você verbalizou, perdoando essa pessoa, restaurando ela diante de Deus, você vai se lembrar e não vai mais doer. É como se abrisse a gaiola e o passarinho voasse para a liberdade. Isso é bacana, né? Muito, muito. E é importante que nós tenhamos esses momentos para falar acerca disso, porque são aspectos práticos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e nós precisamos entendê-los, nós precisamos ter o discernimento, buscar de Deus esse discernimento para que possamos entender. É uma área de extrema necessidade, uma área muito profunda, é uma área espiritual que muitas pessoas estão esperando, né? Estão esperando. Porque não se tem, a própria pessoa que carrega essa dor, ela não tem consciência disso. A partir do momento que você tem a consciência, você busca o quê? O recurso. Amém? Amém. Vamos, irmãos, vocês estão acompanhando o conteúdo, lembrando que as dúvidas que vocês têm, vocês podem colocá-las abaixo. As contribuições, as colaborações em termos de conteúdo, vocês que nos acompanham, esse momento, essa oportunidade é para que façamos juntos o estudo acerca da palavra do Senhor. Então participem e relembro, envie o link
no grupo do seu PG, convide as pessoas do seu PG e nos ajude também a gerar engajamento para que a rede social entregue esse conteúdo para mais pessoas por meio do engajamento. Dando sequência ao conteúdo, pastor. Amém. Bom, nós estamos falando sobre que na morte, quando Jesus diz está consumado, hoje particularmente, que Jesus pagou a pena da morte, tá? Em favor de todos os seres, independente se essas pessoas venham a conhecer Jesus ou não, independente de religião, de filosofia, pensamento, intenção, desejo voltado para a religiosidade ou voltado para a palavra e para a pessoa de Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. Bom, Hebreus capítulo 2 e no versículo 9 diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco de tempo foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que o quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então o que está querendo o texto dizer? Que por um momento Jesus foi feito menor do que os anjos. Por quê? Porque os anjos são espirituais, não têm corpo humano, tá? Não tem corpo, ainda que possam assumir forma, tá? Os anjos. Aí Jesus se encarna, nesse momento ele se faz menor do que os anjos. Por quê? Ele está na forma de servo. Ele está na forma de servo. Aí quando ele assume a forma de servo, temporariamente ele assume a paixão da morte a favor dos seus irmãos, a favor dos seres humanos, tá? E daí o que acontece? Daí na sua morte, tá? Pela graça, provasse a morte por todos. Jesus na cruz provou a morte por mim e por você. Quando ele prova a morte, que ele morre, nós seres humanos, no mundo espiritual, que dominava os seres humanos pela morte, é quebrado, porque ele toma a morte de todos sobre si. Tá? Logo, junto com eles, nós morremos. Nós morremos para o quê? Para o mundo, para o pecado, para o adultério, para a mentira, um monte de coisa nós acabamos morrendo. Mas aí quando Jesus, amado, ressuscita lá no terceiro dia, que Deus traz da morte Jesus Cristo, nós ressuscitamos junto. E isso acontece quando? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e descemos as águas. Ali, irmãos, nós temos um exemplo. Ali nós temos um sinal poderoso. Desce o velho homem, é sepultado pelas águas, como Jesus foi sepultado, também batizado nas águas, mas morreu e foi para o túmulo. Quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos junto, e lá no batismo como é que se chama? Uma profissão de fé, uma confissão de fé. Desce o velho homem, é tragado pelas águas, sepultado, né, temporariamente, aquele segundo, e quando nasce um novo homem, você acaba dando testemunho de morte e de vida diante das pessoas que lá estão. Quando dizia Jesus a Nicodemos que é necessário nascer de novo? Exatamente. Versículo 14 da mesma leitura de Hebreus 2 diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, prestem atenção, pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte. Olha só como isso aqui é interessante, olha só. Ele participou das mesmas coisas da carne e do sangue, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então a morte de Jesus, ela é uma morte diferenciada. Ela não é uma morte da eternidade. Entende? Como os que morrem em pecado sem conhecer a Jesus, sem se decidir por Jesus. Olha aqui, diz que Jesus pela morte derrotou o que tinha o poder da morte. Parece meio
Tu consegue entender isso? A morte derrotar outra morte? Hã? Morreu, mas derrotou? É. Morreu, mas saiu vencedor? Exatamente. Como que é isso, Jesus amado? Olha, vamos lá então. Ó, que pela morte derrotasse que tinha o poder da morte e saber, isto é, o diabo. Bom, muito bem. Então o diabo tinha o poder da morte. A partir do momento que Jesus morre e ressuscita, o diferencial está na ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando as mulheres, a Maria, né, as Marias vão lá no túmulo de Jesus e encontram o anjo pergunta, o que vocês estão procurando aqui? Ah, nós estamos procurando Jesus. Por que procurais o que vive entre os mortos? Que maravilha, hein? Por que vocês vieram para o túmulo procurar um camarada vivo, se ele não está mais no meio dos mortos? Ele é a primícia dos que morriam. Agora ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que vivem. Agora o versículo 15 diz assim, ó. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Escravidão do quê? Da morte. Então Jesus morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vence quem tinha o poder da morte. Agora, o livro do Apocalipse, amado, ele traz um versículo bastante interessante. Lá no capítulo 20 do Apocalipse, e no versículo 14. Olha só o que nos diz a palavra. E lá no versículo 12, parte B. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. O mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que neles haviam. Os que morreram sem salvação, a morte teve que devolver agora, para que eles fossem julgados segundo as suas obras. Mas já estão condenados. É diferente do crente salvo e arrebatado em Jesus, que vai diante do trono do Cordeiro, segundo está lá em 2 Coríntios 5,10, preste atenção, que diz lá, porque todos nós devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Eu pergunto, e a Bíblia vai responder, para receber a recompensa por meio do corpo, bem ou mal. Obras que hoje nós fizemos, elas não salvam, mas elas seguem com nós para a eternidade e para galardões. Aqui os que não foram achados no livro da vida, o que acontece? Olha o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, no fim, quando tudo estiver para se terminar, antes um pouquinho de vir um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, vai acontecer a própria morte, que é o último inimigo a ser derrotado. Deus vai pegar a morte e o inferno e vai lançar no lago de fogo. Nós temos que entender assim, o inferno, o Sheol e o Hades, tá? É o básico. Vamos dizer, é o primeiro subterrâneo, aonde morrem os seres humanos sem Jesus Cristo e sem salvação e vão para lá e ficam aguardando. Agora, o próprio Satanás e seus demônios, principados e potestades, eles têm medo do quê? Do lago de fogo. Te lembra na passagem em que Jesus passa por um cemitério e lá tem um camarada endemoniado, se não me engano é o Gadareno, lá da cidade de Gadara? E quando ele encontra Jesus, ele vem até Jesus e ele pergunta, ô Senhor, vieste antes do tempo para nos atormentar? Olha só, a consciência do demônio. Vieste antes do tempo para nos o quê? Atormentar. Então isso quer dizer, o próprio Satanás, seus demônios, principados e potestades, anjos poderosos que caíram da presença de Deus, estão incluídos aqui. Estão mortos espiritualmente. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é o quê? A segunda morte. A segunda morte. Pastor, a nossa oportunidade de reconciliação é hoje. É agora. Entre a primeira e a segunda morte, a gente não tem uma oportunidade de se reconciliar. Não tem purgatório.
Não tem você morrer e ir para um lugar e ficar purgando. Porque se eu estabeleço o purgatório e digo que eu morri, tá, estou em pecado, vou até o céu, chego lá, Deus diz, vai para o purgatório, vai ficar um século purgando. Purgando o quê? E quando eu estabeleço o purgatório, para que o sacrifício de Jesus na cruz? Qual é o valor daí do sacrifício de Jesus? Está consumado. Consumou o quê? Deixa eu ser estúpido um pouquinho com Jesus. Eu vou dizer, tá, tu morreu na cruz, agora eu morro em pecado, tu me manda para cá no purgatório, eu vou ter que ficar aqui 1000 anos, 5000 anos purgando meus pecados. De que jeito? Serve para quê então teu sacrifício? Agora eu vou ficar purgando o pecado e vão estabelecer, segundo o conceito bíblico, aliás, o conceito filosófico, que eu vou ter que subir um morro com uma pedra e rolo a pedra para baixo, desço e pego a pedra, subo de novo até em cima no morro, que é um conceito filosófico, tá? O inferno lá de Dante, coisa e tal, e 1000 anos eu vou agir desse modo até eu purgar meus pecados. O que é purgar? Limpar, purificar. Então o sacrifício de Jesus, Jesus, teu sacrifício não tem valor nenhum? Não, de maneira nenhuma. Salvo, morre salvo, vai com Deus. Pecador morre em pecado, infelizmente, não aceitou Jesus, não se preparou, né? Vai. Isso é forte, mas trazendo para o popular, então, pastor, seria apenas aguardar ali no inferno até ser lançado no lago de fogo. Até ser lançado no lago de fogo. Que na realidade, no princípio, Deus não preparou o lago de fogo, a morte, para os seus. A morte é incompatível com o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem se estabelecesse lá no jardim, procriasse, e o homem vivesse lá, os descendentes de Adão e Eva, em estado de eternidade. Não eternos, em estado de eternidade. Tanto é que Deus avisou. Quando eles pecaram, eu vou usar um termo nosso, foi tudo pro beleléu. Diria meu avô, a vaca foi com corda e tudo. Então aí Deus tem que usar o plano B, as alianças, a lei, mandar Jesus, e nós estamos aqui hoje. Até porque aí seria muito fácil, eu poderia fazer todos os tipos de obras ruins e me arrepender entre uma morte e outra, para não ser lançado ao lago de fogo. Então, exatamente. De fato, precisamos entender todos esses detalhes. Gratos a Deus por essa oportunidade, irmãos. Eu tenho certeza que vocês também estão fazendo bom proveito desse estudo, estão, sim, acompanhando. E olha que oportunidade nós temos. Então, agradecemos a Deus nesse momento por essa oportunidade, por esse estudo e por estar ministrando a vida do pastor Paulino para que ele nos traga também esse estudo. Mas vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Eu quero ler Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 9, que vai trazer uma elucidação bastante clara. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, tá? Fracos quer dizer, dominados na carne pelo pecado, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Porque o justo não precisa ser justificado, ele é Jesus. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira de Deus que há de vir sobre a face da terra. Aí alguns falam da grande tribulação e alguns falam sobre o juízo final. Tá? Não vamos entrar na questão. Por quê? Estamos tratando do que aqui? Da questão da pena da morte. E nós falávamos do sangue antes. E no Velho Testamento, tá? Os pecados não eram perdoados pelo sangue de animais. Eles eram só o quê? Cobertos. E a morte vinha sobre todos os homens, tá? Por causa do pecado da transgressão da lei. Transgredia a lei, eles eram o quê? Condenados. Condenados. Mas aí, meus irmãos, então a grande verdade é assim:
Então antes de Jesus ninguém se salvou, porque todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei não salvou ninguém. Daí como é que fica? Olha que quem acompanha o Pastor Paulino e quem de fato aproveita esse canal que nós temos aqui da Renovar para o estudo, vai lembrar que nós tivemos uma live que o pastor trouxe detalhes acerca disso. Então você que está aí nos assistindo agora, aproveita e deixa o teu comentário. Eu sei que você lembra, e caso você não lembre, não tenha acompanhado, quero te falar que há muitos detalhes acerca desse tema, desse aspecto que o pastor Paulino trouxe agora, em lives anteriores, aqui em nosso canal da Renovar. Mas comenta abaixo, colabora, participa desse estudo. Mas recapitulando, pastor, para que também gere esse sentimento de que, opa, eu quero saber mais sobre isso. Quando terminar essa live, eu vou correndo procurar as anteriores. Tem um versículo, Efésios capítulo 4, versículo 8. A palavra diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, quem subindo alto? Jesus. Foi levado às alturas. Levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ou seja, os que morreram antes de Jesus em esperança, em obediência à palavra, o que a Bíblia diz? Que quando ele levou cativos que estavam no cativeiro da morte, ele tomou, tirou lá da sombra da morte e levou para o céu. Porque até então se tinha qual ideia judaica? Que o homem morria e iam todos para o inferno. Só que o inferno tinha uma divisão. Tá? O inferno tinha uma divisão. As partes mais baixas e a parte onde ficavam os que tinham morrido em esperança, esperando a vinda do Senhor. Que é lá na passagem eu acho que é Lucas, capítulo 16 ou 17, aonde nós temos a parábola do rico, tá? E do Lázaro, tá? A parábola do rico e do Lázaro, tá? Capítulo Lucas 16, do 19 ao 31, que morre o rico e vai para o inferno. E morre o Lázaro e também é sepultado, mas ele fica no seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico, estando em tormentos, olhando para cima, viu Lázaro no seio de Abraão. Agora se usa o termo Abraão, que era uma figura bíblica de pai da nação, pai dos judeus. Porque o Senhor disse que nele, né, ele faria dele uma grande nação e todas as famílias da terra seriam benditas. Agora, quando o rico olha para cima, estando em tormentos, ele vê quem? Lázaro no seio de Abraão. Claro, não vamos tratar disso aqui agora, né? Mas o Senhor tomou os que estavam no cativeiro e levou, né, para o céu. Morreram crendo na promessa esperando na esperança da vinda do Messias. Exatamente. É uma das palavras que Jesus responde para o Tomé. Bem-aventurados que não viram, mas creram, porque morreram na esperança de ter o Messias. Tá? E muitos que viram não creram, infelizmente. Não creram. Ele é um dos que tinha andado com Jesus 3 anos e meio e disse: não, eu só creio que o homem ressuscitou, que Jesus ressuscitou, se eu ver as marcas, os furos nas mãos, nos pés e aqui o lado que foi furado. E tem que tocar. E tem que tocar ainda, né? Quer dizer, põe cético nisso, né? Incrédulo, cético e tudo que você puder chamar ele. Ô Tomé, vê se você converte, né, Tomé? Aí o Senhor diz, tá? Não seja incrédulo, mas crente, creia. E aí quando Jesus morre na cruz, ele vence por nós aquele que tem o império da morte, que domina pela morte, que conduz pela morte. Eu quero ler o livro de Romanos, que eu acho que nós acabamos lendo a recém, né? Capítulo 8, versículo 2, não lemos ainda. Olha só, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Olha bem, não anda mais na carne, o domínio da carne, porque a carne é inclinação para a morte e o Espírito é inclinação para a vida. Porque, versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus, livrou-me da lei, do pecado e da morte. Olha só, da lei que não salvava ninguém, do pecado que condena e da morte eterna, que nós acabamos de falar antes de Apocalipse 20, versículo 14. Cristo venceu o mundo e venceu a morte. Venceu tudo, tudo que tinha que ter vencido, tudo que tinha que ter vencido, tá? Bom, meus amados, 1 Coríntios, nós vamos encerrar, nosso tempo está indo, né? Eu quero ler com você, 1 Coríntios capítulo 15. Amado, quando você tiver tempo, leia 1 Coríntios capítulo 15. Ah, tu já leu? Leia de novo. Ah, já leu 3 vezes? Leia mais 3. Ah, já leu 10? Leia mais 10 vezes. Maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15. E olha o que diz, nós vamos encerrar a partir do versículo 51. Versículo 51 diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Por que mistério? Porque antes de Paulo não tinha revelação escatológica nenhuma nessa área. Não se falava em escatologia no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento ele diz: vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas ele não está falando de dormir, aqui ele está falando de morrer fisicamente. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Quando Jesus vier, mandar os anjos tocar as trombetas no 4 cantos da terra. Tem outros que discordam de outro modo, não vamos entrar na questão escatológica, isso aí é coisa do pastor Juca. Pois convém que aquilo que é corruptível ser revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal ser revista de imortalidade. Agora veja bem o 54. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E a morte, ela é tragada diariamente na vitória quando o crente morre salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Os anjos vêm e tomam nós e levam para o seio de Abraão. Daí tem a pergunta no 55. Onde está a morte o teu aguilhão? O ferrão. Aonde está o ferrão da morte, do pecado? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O ferrão da morte é o pecado. Aquilo que deixa a brecha, irmão, para a morte agir e operar é o pecado na nossa vida. É o pecado dentro da igreja, o pecado dentro do lar, no homem de Deus, na mulher, dentro da igreja, tá? E a força do pecado, o que é? É a lei. Mas e o 56? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, porém, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava olhando aqui, pastor, enquanto concluía a lição da última semana, inclusive, ela nos trouxe acerca de jejum, oração, relacionamento com Deus e a oração sacerdotal e a obra de Cristo. Então, enquanto encerrava, eu lembrava e fui resgatar aqui a lição da última semana, que eu creio que todos nós tenhamos feito com nossos PGs, e muito da lição da última semana a gente fez link com o que foi dito hoje aqui nesse estudo que nós tivemos. Irmãos, estamos nos encaminhando para a reta final de mais uma live Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino. Tenho certeza que vocês fizeram um ótimo proveito, assim como eu fiz aqui perto do pastor Paulino. Nós temos essa oportunidade, gratos a Deus por tanto conhecimento, gratos a Deus por podermos aqui falar acerca da sua palavra e aprendermos em todas as segundas-feiras. Então, irmãos, vamos valorizar esse momento, vamos valorizar, porque
é uma oportunidade dada a nós. É um momento de comunhão, um momento de aprendizado. Então que nós valorizemos esse momento, que nós possamos nos engajar cada vez mais e que nós não tenhamos compromissos marcados. Nós temos uma semana toda para dar conta de tantos compromissos, mas que tenhamos esse tempo reservado para aprender sobre a palavra do Senhor, para esclarecer as nossas dúvidas, para estudar, porque é todo um trabalho que é feito justamente para levar esse conteúdo para mim, para você, para todos nós. E esse conteúdo, que pode ser mais importante e relevante do que a palavra de Deus? Nada em nossas vidas pode ser mais importante e relevante do que a palavra de Deus. Então que valorizemos juntos esse momento, que valorizemos juntos essa oportunidade, esse aprendizado, compartilhando o link, sempre reservando esse tempo nas segundas-feiras à noite para acompanhar a live, participando aqui nos comentários, escrevendo as suas dúvidas, conversando com os irmãos. Então, se temos essa oportunidade, que valorizemos ela, porque se nós temos ela, é porque nos foi dada por Jesus Cristo. Então, não vamos desperdiçá-la, e eu convido para que todos nós possamos nos engajar para continuar valorizando e valorizarmos ainda mais esses momentos das segundas-feiras. Então, a gente dá conta dos compromissos ao longo da semana, mas esse momento reservado para o nosso Senhor, para o aprendizado da palavra. Pastor Paulino. Amém. Irmão, fico muito contente que você esteve conosco até o presente momento. Vamos voltar segunda-feira próxima, se o Senhor permitir, e eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Se você puder, recline a sua cabeça. Amado Deus, nós clamamos nesse momento, Pai, a favor dos teus filhos e filhas, que estiveram até agora conosco. Outros que ainda vão, Senhor, nos assistir através dos meios de comunicação, Senhor. Quero pedir que a tua palavra pregada nessa noite tenha, Senhor Deus, o livre transitar e o operar e o penetrar pelo teu Espírito no coração, na alma, no espírito do teu filho e tua filha, e traga um entendimento do sacrifício de Jesus, da morte e ressurreição do Senhor. Pai, abençoa teu filho. Abre portas de bênção, ministra saúde, ministra paz e graça nesse lar, e seja conosco em tudo, Pai. No abrir da nossa boca, seja nos dado a palavra rema, essa palavra, Senhor, que vem do trono da tua glória, segundo a necessidade daquilo que tu quer transmitir para a tua igreja, aquilo que precisamos e devemos ouvir para praticarmos, exercitarmos para a salvação. Em nome de Jesus, amém. Amados, um beijo no teu coração. Até a próxima segunda-feira. Deus abençoe, meu companheiro. Amém, pastor. Tá? Próxima segunda-feira, o pastor Paulino e irmão Anderson ministrando a palavra de Deus para vocês. Até lá, amado. Nos vemos.